Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Romanos capítulo 14, versículo 13, que diz assim: Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Queridos, nós vamos aprender com a palavra de Deus o tempo todo sobre o amor, sobre a comunhão, mas muitas vezes nós deixamos com que os julgamentos, com que os preconceitos inundem o nosso coração, né? E hoje a palavra vem nos recomendar de que a gente deixe de julgar uns aos outros, né? Que a gente deixe de colocar tropeço, de colocar escândalo na vida do outro. Às vezes a gente quer tanto que o outro faça da nossa forma e às vezes Deus está se agradando da forma que a pessoa está fazendo. Ou talvez Deus não esteja agradando, mas se nós dermos o exemplo, se nós acolhermos aquela pessoa, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela. Nós, aqui na Terra, precisamos ajudar uns aos outros, estender as mãos uns para os outros, porque nós estamos todos na mesma posição, todos nós pecamos, todos nós fomos afastados do Senhor, e foi o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário que nos aproximou. Jesus morreu lá naquela cruz pela minha e pela sua vida. Então não adianta você olhar para a vida de outra pessoa e achar que ela é mais suja que você, que ela é mais impura que você, porque nós somos todos pecadores. Nós estamos todos na mesma posição. Ah, não, mas eu sou muito mais santo que sei lá quem. E aí a Bíblia nos diga, olha, aquele que pensa que está de pé, toma cuidado para não cair. Quando a gente deixa de focar na nossa trajetória, para focar na trajetória de quem está ao nosso redor, a gente corre um sério risco de tropeçar. Por quê? Porque o nosso foco precisa ser Jesus. A Bíblia vai nos mostrar que quando Pedro estava ali andando sobre as águas, ele estava focado em Jesus. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas a partir do momento que ele começou a olhar à sua volta, ele começou a afundar. E aí a gente aplica essa palavra dizendo que a gente precisa focar em Jesus e não nos nossos problemas, tal. Mas hoje vamos refletir nisso de uma forma mais geral. Não é só os problemas que tiram a nossa atenção de Jesus, mas tudo aquilo que tira a nossa atenção dele nos faz afundar. Se a gente deixa de prestar atenção em Jesus para prestar atenção na vida do nosso próximo, para julgar o que ele está fazendo ou deixando de fazer, nós vamos começar a afundar. Por quê? Porque nós precisamos focar na nossa trajetória cristã. Claro, nós temos o dever de falar da palavra do Senhor, de espalhar a palavra pura, mas a gente não pode obrigar ninguém a fazer da forma que a gente acha que deve. Por quê? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Se nós estivermos pregando a palavra pura e dando o exemplo, já é o suficiente. A gente não precisa obrigar ninguém a fazer nada, porque quando a pessoa ouve a verdade liberta ela e o Espírito Santo faz a obra. Nós aqui na Terra temos o dever de ajudar uns aos outros. Enquanto nós estamos aqui, Jesus está sendo o nosso advogado. Jesus está lutando por nós, defendendo a nossa causa. Haverá um tempo, né, que nós seremos julgados, né? Não será mais um advogado, e sim um juiz. Mas neste tempo, é Deus
quem vai nos julgar, né? Nós não estamos em posição de juízes aqui na terra, mas nós estamos em posição de amigos, de irmãos, de bons pastores, de bons líderes. O que um bom pastor faz? Ele busca a ovelha, né? Ele repreende a ovelha com a palavra, com amor. Ele traz a ovelha para o aprisco. Mas nós vemos que existem muitas pessoas hoje em dia que quando vê alguém que não está da forma que ela quer, ela prefere descartar aquela pessoa. Ah, não, desse jeito nem precisa vir para a igreja. Ah, não, essa pessoa tá na igreja no domingo e sendo que no sábado ela tá lá, ó, bebendo, fazendo isso, fazendo aquilo. Nem precisa vir não no domingo, mas você não sabe. Você não sabe se o Espírito Santo, no momento que a gente menos espera, vai ministrar no coração daquela pessoa e ela vai se converter verdadeiramente dos maus caminhos dela. Então a gente não pode de forma alguma descartar uma alma só porque a gente acha que para ela não tem mais jeito. O filho pródigo saiu de casa, gastou tudo que ele tinha lá fora. Quando ele voltou, o pai ficou feliz e estava de braços abertos. Por quê? Porque o pai espera que o filho volte. E quantas vezes a gente está enxotando filhos de Deus para fora, né, da nossa bolha, do nosso círculo de amizades, simplesmente porque aquela pessoa não é muito o que a gente quer e aí a gente torce o nariz, sendo que talvez o Espírito Santo queria usar a nossa vida para trazer aquela pessoa para perto. Nós vemos que ali na história daquela mulher que foi pega em adultério, eles pegam ela e trazem até Jesus e falam assim: olha, Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei fala que a gente deve apedrejar ela. O que o senhor acha que a gente tem que fazer? Eles estavam julgando aquela mulher, queria apedrejar ela e também ao mesmo tempo queriam encontrar um motivo para falar mal de Jesus, para de alguma forma prejudicar Jesus. E aí Jesus olha para eles agora e fala: realmente, né? A lei fala isso. Então vamos fazer o seguinte: pode pegar suas pedrinhas e aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquele que não tem pecado pode dar a largada para apedrejar essa mulher. E aí a palavra nos diz que as pessoas começam a sair de uma em uma, todas sem gracinha. Um larga a pedrinha, sai andando, o outro sai andando de fininho pro outro lado, o outro também sai andando. Quando vê, só sobra Jesus e a mulher. E aí ele olha para ela e fala: mulher, onde estão os teus acusadores? E aí ela fala: Senhor, não sobrou ninguém. Ele olha para a mulher e fala assim: então, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus era o único que tinha poder de pegar uma pedra e dar a primeira pedrada naquela mulher. Mas ele não quis. Olha que palavra poderosa. Onde estão os teus acusadores? Não, Senhor, não tem. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Veja que o prazer de Jesus não está na condenação. Não está, porque ele tinha o poder de condenar aquela mulher. Então o prazer de Jesus não está na condenação. O prazer de Jesus não está no nosso castigo. O prazer dele está no nosso arrependimento e na conversão dos nossos caminhos. E muitas vezes nós estamos fazendo como aquela multidão. A gente está cheio de pecado, a gente está cheio de falha e querendo atirar pedra no próximo. E Jesus, que é aquele que poderia ter o poder, que tem, né, o poder de atirar a primeira pedra, que tem o poder de condenar aquela pessoa, simplesmente está querendo trazê-la para perto,
simplesmente está querendo que ela se arrependa e tenha uma vida restaurada e seja liberta pela palavra dele. Então, que a gente não haja dessa forma. Aquela mulher estava errada? Estava. Em momento nenhum, Jesus falou que aquela mulher estava certa. Mas o que ele fala? Vai e não peques mais. Então, nós não temos que pensar em apedrejar. Nós não temos que pensar em julgar, em colocar a pessoa em saia justa. Mas o nosso coração, ele tem que estar no amor às almas. Se nós tivermos amor pelas outras pessoas, nós vamos saber como agir em certas situações. Se nós tivermos amor às pessoas, amor às almas, o Espírito Santo vai nos ensinar a falar, o Espírito Santo vai nos ensinar a agir. Não é sobre concordar com o mal, querido. Não é sobre concordar com o erro, mas é sobre amar aquela pessoa independente dos erros dela. E isso não pode ser difícil para nós, porque esse é o amor que Jesus nos ensinou. Ele nos ama independente dos nossos erros. E a palavra diz que nós também devemos amar os nossos irmãos. E o amor de Deus é incondicional, não está condicionado aos nossos acertos. Então, o nosso amor pelo próximo, ele também precisa ser incondicional. Nós precisamos amar as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque se nós não somos capazes de amar as pessoas ao nosso redor, a palavra é bem clara e ela nos afirma: quem não ama o seu irmão, que está vendo, que está ali na sua frente, também não ama a Deus. Quem não ama o próximo, não ama a Deus. Porque como que pode não amar uma pessoa que está na frente, que está vendo, que está palpando, e dizer que ama a Deus, que nunca viu? Então é isso que a Bíblia nos afirma. Quando nós agimos com falta de amor com as outras pessoas, a gente está fazendo isso ao próprio Deus. O que a palavra fala? Que tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive frio, vocês não me vestiram. Aí olha e fala assim: nossa, mas quando que a gente fez isso para o Senhor? E ele fala assim: todas as vezes que vocês fizeram para esses pequeninos, todas as vezes que vocês deixaram de dar comida, bebida, cobertas, roupas, enfim, todas as vezes que vocês deixaram de ajudar na necessidade deles, vocês deixaram de ajudar a mim, vocês fizeram a mim. Então nós precisamos amar. Nós precisamos apoiar. Jesus vai nos dar sabedoria, com certeza. Entenda isso, não é sobre apoiar o erro, mas é sobre amar o pecador. É sobre chamar a pessoa de volta para perto de Jesus. É sobre amar como Jesus amou, um amor incondicional, um amor restaurador, um amor que visa a reconciliação daquela pessoa e não a condenação dela. Então, que hoje o Espírito Santo possa nos ensinar a amar como Jesus amou. Que hoje o Espírito Santo nos dê sabedoria para nós falarmos com as pessoas. Que hoje o Espírito Santo nos dê sabedoria para agir em certas situações. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Meu Deus, hoje nós pedimos, meu Pai, a Tua sabedoria, para que nós não percamos o nosso tempo julgando uns aos outros, para que a gente não perca o nosso tempo, Pai, sendo um tropeço na vida do nosso irmão, mas que nós possamos estender as nossas mãos, Pai, para ajudar. Que nós possamos ser um exemplo, meu Pai, por onde quer que nós passarmos. Que nós tenhamos compromisso com a Tua verdade, Pai. Porque isso nos fará ganhar muitas almas. Sem precisar, Pai, ter o esforço de querer enfiar a goela abaixo das pessoas aquilo que a gente acha que é certo.
Em nome de Jesus, meu Pai, nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Nos ensina, meu Pai, a agir visando ganhar almas para o Teu reino, Pai, e não espantar, né? Em nome de Jesus, meu Pai, nos ensina a ser da forma que nós precisamos ser, da forma que Te agrada. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!